bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam se sentir sempre em casa aqui neste lugar, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Que bom tê-los nessa noite, nesse culto de celebração. Glória a Deus por isso. Desejo que você já tenha sido poderosamente ministrado, e que bom é estarmos aqui juntos essa semana. Recebi uma picada ingrata da dengue e estava de cama. Então foi uma semana um pouco longa para mim e difícil. Não sei se você já teve dengue, mas não é fácil, irmãos. Que semana comprida, que mês comprido, né? Esse mês também está aí demorando para passar, mas especialmente a dengue me pegou e essa semana fiquei de cama. Mas graças ao bom Deus já estou melhor, né? Graças a Deus mesmo. E aconteceu algo assim muito interessante, porque literalmente é uma sensação muito, muito dura. Parece que eu falei para o Wesley, eu falei, amor, é como se um trator tivesse passado por cima de mim. E dói tudo, literalmente. Dói os olhos, dói o dedo do pé, dói tudo, literalmente. Então, começou na quinta-feira passada, e aí se estendeu a semana toda. Fiquei de atestado, fui para o hospital, e todo aquele processo todo, né, medicada. Mas ontem, de manhã, eu já acordei melhor, e assim, várias pessoas mandaram mensagem, perguntando, né, como a gente estava, como eu estava. E claro, o processo de oração dos irmãos ajuda muito no processo de recuperação também. Muito, muito obrigada por aqueles que oraram por mim. E aí ontem de manhã eu acordei, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nessa cozinha. Não sei, você mulher vai me entender, eu acho. Né? Porque aí a gente fica a semana toda sem limpar, parece que não fica do jeito, né, que a gente faz. Aí eu estava andando na minha cozinha, estava grudando assim, parecia que grudava, né, no chinelo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que limpar essa cozinha. Aí eu tenho que limpar a pia também. E aí ontem tinha aniversário, e aí o G7 tinha futebol. E aí eu pensei, não, eu vou ter que me animar. Né? De alguma forma eu vou ter que me animar. E na hora o Espírito Santo falou comigo, meus irmãos. Ele falou, se você consegue fazer tudo isso na sua casa, você também vai para a igreja amanhã. Irmãos, foi uma chapoletada, porque a gente dá tanta desculpa para não vir para a igreja. Às vezes a gente está doente, a gente está muito mal, a gente tem muita coisa para fazer, a gente está muito cansado, irmãos. Aí a gente não vai mais para a igreja, aí a gente tira férias de Deus. Aí o Espírito Santo falou, além de ir para a igreja, você vai pregar. E eu falei para o Wesley, amor, vou pregar. Estou aqui pregando, ele está em casa, irmãos. Acho que o bichinho da dengue picou ele hoje. Né? Então a gente está revezando lá em casa. O homem está acamado. Né? E vamos orar por ele também. Né? Mas, então eu falo ao seu coração para que você sempre esteja disponível para o Senhor. Às vezes a gente não está tão bem, às vezes a gente realmente precisa de repouso, às vezes a gente precisa ficar em casa, mas às vezes a gente também precisa lutar, irmãos. Às vezes a gente tem que tomar coragem, vergonha na cara e dizer, não, eu vou para a igreja, eu levo Deus a sério, em nome de Jesus. Porque a gente se acomoda, irmãos, tão rapidamente. É tão fácil a gente ficar em casa, assistindo culto online e não vir para a igreja. Então eu queria dizer para você, se esforce sempre para congregar. Se esforce sempre para estar na casa do Senhor, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Isso nos anima, isso nos fortalece, isso faz bem para todos nós. Às vezes a gente não está bem, tão bem assim, mas a gente vem.
vem para adorar ao Senhor, amém? Eu quero que você feche seus olhos, agora é o tempo especial da palavra, e eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Ah, Pai, a Tua palavra tem tanto poder. O Senhor tem poder de mudar as nossas vidas, a nossa realidade, o nosso homem, a nossa mulher interior. Nós clamamos e precisamos do Teu toque. Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade nessa noite de falar ao meu coração e ao coração da Tua amada igreja. Nós somos os Teus servos, os Teus filhos. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Tira todo tipo de distração. Ah, Senhor, fala com cada coração. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe do que os meus amados irmãos precisam. E por isso eu clamo, Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Tu tens sim todo o poder para nos transformar. Contamos contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fique atento à palavra do Senhor nessa noite. E o vídeo que eu usei de introdução à mensagem é um vídeo de algumas famílias aqui da igreja e que eu gosto muito do versículo que eu usei, inclusive, né, o versículo do Salmo 145:4. Eu começo a falar ao seu coração a partir desse versículo. Então, abra comigo a palavra do Senhor, Salmo 145, o versículo é o 4. A palavra do Senhor é poderosa, ela é incrível, ela tem o poder para nos transformar. E aqui nós temos uma verdade bíblica, geracional, uma verdade que passa de geração em geração. É um versículo muito, muito especial que diz assim: uma geração contará a outra geração. Então temos aqui um Deus geracional. A grandiosidade dos teus feitos. Então, uma geração vai contar para outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Aleluia! É de geração em geração. O que Deus faz não para na minha vida, não para na sua vida, precisa continuar. O Senhor é um Deus que pensa, é um Deus que tem um desejo de que tudo aquilo que Ele deixou de registro na palavra dEle não pare na minha vida e nem na sua. Precisa continuar. Então uma geração vai contar para outra geração. E eu queria chamar a Gigi está aí, a Gigi, a Pri, Miguel. Hoje de manhã eu usei a minha família como um exemplo, mas eu quero usar outra família, e temos outras tantas famílias aqui na igreja que passam, que vivem essa realidade, que é de geração em geração. Então, nós temos aqui, pode subir aqui em cima, para vocês visualizarem. E eu creio que isso também é uma realidade na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. A Gigi vem primeiro aqui, ó. Ela é a geração um pouco mais antiga, né, Gigi? Não estou chamando você de velha, minha irmã, de forma alguma, mas é uma representação, né? Mas aqui a Gigi é mãe da Priscila, talvez você nem sabia, né? Mas mãe, filha, e aqui nós temos o Miguel, já estamos na 3ª geração de homens, e lá em cima tem o Rafael também. Então, aqui, ó, acenando, né? Porque é uma geração grande, irmãos, né? É uma família abençoada, frutífera. E lá embaixo está o Gabriel, né? Então, a Priscila e o Davi têm 3 filhos, 3 meninos, mas aqui nós temos uma representação daquilo que essa porção da palavra do Senhor diz, e que é uma verdade. Então, aquilo que o Senhor já tem depositado na vida da Gigi, né? Ela chama Ginalva, mas a gente carinhosamente chama ela de Gigi, né?
aqui ela é um bom depósito, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma intercessora, né? E eu creio que ela é uma mulher que ora pela sua família, que ora pela sua casa, ora pela vida da Pri, pela família da Pri, pelos filhos da Pri, né? Aqui, e eu creio, Miguel, que Deus vai tocar a sua geração e as futuras gerações. A sua casa, a sua família também será uma família abençoada. Você, Miguel, Rafael, Gabriel, todos, em nome de Jesus. Né? Nós vemos que esse é um desejo do coração de Deus, de abençoar gerações, de abençoar não só a minha vida, a minha casa, mas o desejo dele é que a nossa parentela, aqueles que estão próximos de nós, de cada um de vocês, também sejam tocados pela glória de Jesus. E é isso que o Senhor faz, é de geração em geração. Aqui a Gigi representa uma geração, a Pri outra geração, o Miguel outra geração, e assim sucessivamente. Esse é um trabalho que não para, não pode parar, irmãos. Estou vendo a Dona Ângela, né? Dona Ângela também tem aí uma geração da Dona Ângela representada, os filhos, os netos, glória a Deus por isso. Aqui na igreja temos algumas famílias geracionais, isso é uma grande bênção. Eu queria te encorajar, para que você saia daqui hoje também animado, fortalecido nessa palavra. Muito obrigada, queridos. Obrigada. Deus abençoe a família de vocês e todas vocês também, em nome de Jesus. Mas eu queria que você pudesse visualizar, que os seus olhos pudessem ver, né, essa geração, algo que o Senhor faz, que Ele não quer parar na minha vida, na minha história. Então, e eu compartilho um outro versículo ao seu coração também, que é um versículo que me anima também, que é o de Salmos 68, versículo 6, a palavra do Senhor diz, olha só, porque às vezes você olha e pensa, meu Deus, mas eu estou sozinho, eu não estou com a minha família aqui na igreja. E eu tenho uma promessa ao seu coração também nessa noite, em nome de Jesus, seja animado com esse versículo de Salmo 68, 6, a palavra do Senhor diz, Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que bênção, glória a Deus. Então, ninguém está sozinho aqui nessa noite. Porque às vezes você pensa, minha família não está aqui, eu estou sozinho. Mas a palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Olha que preciosa palavra, que preciosa promessa. Se você veio sozinho, se de repente você pensa, meu Deus, minha família não está aqui. Você tem essa palavra de que você encontra na família da fé uma família para pertencer. Aleluia, você não está só. O Senhor faz com que cada um de nós tenhamos uma família na fé. Podemos contar uns com os outros, nós não estamos sozinhos. Então, se você ainda não tem alguém da sua família aqui com você, pegue essa palavra e creia que aquilo que Jesus está fazendo começa na sua vida, é a partir de você agora e vai passar para os seus filhos de geração em geração, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não estão casados, vocês vão ter um casamento abençoado, os adolescentes, jovens, né? Em nome de Jesus, vocês vão ter uma família abençoada. Vocês recebem, né, Miguel? Né, João? Em nome de Jesus. Então, ontem eu recebi a foto da célula dos adolescentes e quando eu vejo a galera assim, tão feliz, tão animada aqui na igreja, eu oro pela vida deles e eu agradeço a Jesus porque eles estão aqui na igreja, porque eles estão aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Pais, invistam na vida dos seus filhos. Sabe o que é? Hoje de manhã eu falei, parece fácil estar todo domingo aqui na igreja. E eu e a minha família estamos todo domingo de manhã e de noite no culto aqui.
né? Aí você pensa, não, pastora, lá na sua casa é bem fácil. Os meninos acordam de boa, todo domingo eles querem vir para o culto. É isso, irmãos? Você acha que é assim na minha casa? Só porque eu sou pastora? Não, de vez em quando tem que puxar o pé de um e falar assim, vamos para a igreja, vamos levantar. Aí reclama um pouquinho, mas bem pouquinho, irmãos, tá? Então, dá uma reclamadinha e aí a gente fala, não, nós vamos para a igreja. Não tem negociação. Ainda estou nesse nível de não ter negociação. A gente vai para a igreja e ponto final. Entenderam? Então, às vezes, tem coisas que a gente não negocia lá em casa. Por quê? Estar na igreja é um compromisso. Então, o Eliel e o Gessé já sabem, desde pequenos, estão aqui na casa do Senhor. E eles amam a igreja. Eles amam estar aqui. E aí, o meu papel e o seu é de transmitir de uma geração para outra, dá trabalho, sabia? Não é assim, de uma hora para outra, que a gente tem filho crente, eles nasceram. Nós já temos escutado, né, que os nossos filhos nascem no pecado, precisam conhecer Jesus, precisam ter um encontro com Ele. E esse é o nosso papel, como homem e mulher de Deus. Não é só porque eu sou pastora da igreja, não é só porque somente eu tenho essa responsabilidade. Não, irmãos, todos nós temos essa responsabilidade de criarmos filhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Não é porque é meu filho, mas é porque é filho de crente. Você é crente, você precisa entender que temos uma missão de levar as próximas gerações a conhecerem Jesus. É para isso que nós estamos aqui. E não é fazer de conta, não é só algo de domingo, é todos os dias. São todos os dias. É uma geração contará outra geração só no culto de domingo? Não, irmãos. O culto de domingo é insuficiente. Eu estou lá em casa pegando no pé de Gessé, porque ele vem todo domingo na igreja. E todo domingo, faz um bom tempo que ele só fala para mim que a história é de Davi e Golias. É só Davi e Golias que acontece lá embaixo, no culto infantil. E aí eu pego no pé dele, né? Agora, essa semana, apareceu um personagem novo, apareceu o Jonatas. Mas eu como mãe, você como pai, como mãe, trazendo seu filho para a igreja, você precisa perguntar o que ele está aprendendo no culto infantil. Nós temos uma equipe aqui embaixo, que enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, tem uma equipe lá embaixo, totalmente dedicada para ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus. E aí nós precisamos perguntar, o que você está aprendendo lá? Você está prestando atenção? Você sabe qual é a história que contaram? Às vezes vai vir só Davi e Golias, mas é um exercício, irmãos, né? O de pescar, perguntar, falar, o que você está aprendendo lá no culto infantil, filho? Mas não é só o culto infantil que faz diferença na vida dos nossos filhos, é o dia a dia. É o dia a dia, é ser crente lá na sua casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias, quando nós vemos essa palavra, de que uma geração contará a outra geração os feitos grandiosos do Senhor, nós não precisamos achar que esse só é o papel da igreja. Principalmente o meu e o seu, como pais, o dever nós temos de ensinar os princípios da palavra do Senhor para os nossos filhos. Amém? Isso é muito sério, irmãos. Mas nós estamos no mês de março, né, o mês das mulheres, e nós estamos aí nesse mês, para quem está acompanhando conosco as ministrações de domingo, temos falado de várias mulheres nesse mês de março. Então começamos lá no início falando de Gomer, a prostituta, depois falamos sobre Esther, a rainha. Semana passada o Wesley falou sobre quem, irmãos? Quem estava no culto?
a mulher pecadora, né, que se derramou aos pés de Jesus naquele jantar. E hoje eu também vou querer falar sobre mulheres. Eu não vim aqui só falar de um versículo, mas eu queria muito compartilhar a respeito não só de uma mulher, mas de duas mulheres que estão lá no Novo Testamento e que eu aprecio muito a história delas, que é a história da mãe e da avó de Timóteo. Então, abra comigo 2 Timóteo, primeiro capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu quero compartilhar ao seu coração a respeito dessas mulheres. E como são preciosas, nós vamos aprender nessa noite. 2 Timóteo 1, de 1 a 5, a palavra do Senhor diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, o meu filho amado. É Paulo falando do discípulo dele, um filho, como se fosse um filho, um discípulo amado, um filho. Paulo tinha um carinho muito grande por esse discípulo. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, o nosso Senhor, lhe deem graças, misericórdia e paz, ânimo para ser fiel. Amém? Quem aí precisa de ânimo para ser fiel? Ânimo para ser fiel. A palavra do Senhor diz que nós recebemos ânimo para sermos fiéis em nome de Jesus. Receba ânimo nessa noite. Dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois eu me lembro das suas lágrimas. O nosso reencontro me encherá de alegria. Tenta imaginar Paulo escrevendo a respeito de um filho na fé, de um discípulo. E aí o versículo 5, a palavra diz: lembro-me da sua fé sincera. Lembro-me da sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e a da sua mãe Eunice. E eu sei que em você, essa mesma fé continua firme. Aleluia. Aqui nós temos uma porção da palavra do Senhor que Paulo escrevendo para Timóteo, e ele fala que Timóteo tinha uma fé sincera, porque foi ensinada pela sua mãe e pela sua avó. Uma mãe e uma avó que fizeram diferença na vida de Timóteo. Temos aqui. Temos duas mulheres que foram usadas, né? Paulo escrevendo a Timóteo, dando testemunho de uma fé que foi aprendida, de uma fé que foi ensinada, através do testemunho de duas mulheres que estavam presentes na educação de um homem de Deus. Então, irmãos, a minha pergunta para você: vale a pena investir na vida dos nossos filhos? Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena exercer a nossa fé, sermos modelos, exemplos. E eu falo por mim mesma. Eu particularmente fui criada, fui desde criança, a minha avó sempre morou comigo na casa dos meus pais. Ela era a mãe da minha mãe, e ela então morou na casa dos meus pais desde que eu me conhecia por gente. A minha avó estava na casa dos meus pais, e ela era aquela senhorinha. Gente, esses dias eu estava com dengue mesmo, porque eu fui no cardiologista sexta-feira, e de repente eu estava sentada lá esperando para ser atendida, e tinha uma senhorinha que era a cara da minha avó, e eu comecei a chorar, irmãos. Eu falei: meu Deus, parece a minha avó. Aí o Wesley falou: Dai, você está doente mesmo, porque você não faz isso. Imagina, irmãos, eu começar a chorar, porque eu olhei para aquela senhorinha lá no consultório e lembrei da minha avó. E eu lembrei tão assim, ela era parecida, sabe, porque vó é fofinha, né? Vó é um negócio muito lindo. E a minha avó era muito fofinha.
E ela morava na casa dos meus pais. E ela ia para a igreja todo domingo, irmãos. E eu comecei a querer ir para a igreja por causa da minha avó. E eu pensei, lá na igreja da minha avó, é muito legal. O pastor, eu entendo que ele prega. E eu ia na igreja com ela. E todas as noites, irmãos, antes de dormir, ela chamava eu e os meus 2 irmãos. E ela cantava um hino. Talvez vocês são das antigas e quem sabe vocês lembram desse hino. Mas ela cantava todas as noites assim. Foi na cruz, foi na cruz. Ó, tem gente das antigas aqui. Minha avó cantava esse louvor todos os dias. E pela fé. Olha... Ai, irmãos, vocês são das antigas. Eu sabia que tem gente aqui. Ô glória, irmã. Ai, irmãos, as avós têm um poder especial da parte de Deus para tocar a nossa vida e o nosso coração. E quando são mulheres de Deus, elas nos marcam de uma maneira muito especial. E eu fui marcada pela vida da minha avó, que era uma mulher de oração, uma mulher que lia a Bíblia todos os dias. Eu via a minha avó lendo a Bíblia todos os dias. E ela orava, e ela cantava hinos, e ela tinha um temor que eu ficava olhando e pensando, meu Deus, eu também quero conhecer a esse Deus desse mesmo jeito. E hoje é a minha vez. E hoje é a minha vez de fazer história. É a minha vez de cantar hinos. É a minha vez de ler a Bíblia para os meus filhos. É a minha vez de influenciar. E eu não tenho dúvidas de que Lloyd e Eunice influenciaram a vida de Timóteo poderosamente. Porque a Bíblia diz que Paulo falando a respeito de que lembro da sua fé sincera, como era da sua avó, a Lloyd, e como era da sua mãe Eunice. Essas mulheres fizeram diferença na vida de Timóteo. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais a respeito da história delas. Atos 16, 1-3, a palavra do Senhor nos fala um pouquinho mais quem eram essas mulheres. E aí nós vamos aprender com a palavra do Senhor um pouquinho mais a respeito da Eunice e da Lloyd. Abra comigo Atos 16, versículos 1-3. Aqui nós temos uma segunda viagem missionária de Paulo. E a palavra do Senhor diz, Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Ele tinha um carinho muito grande pelo Timóteo. A palavra do Senhor permite a gente perceber isso. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que os acompanhassem em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Aqui nós temos algumas informações a respeito de Timóteo e da família dele. Nós não sabemos, a Bíblia não nos permite saber se o pai de Timóteo, a mãe e o pai tiveram um casamento antes ou depois. Mas a palavra diz que a mãe era convertida e o pai era grego. Isso nos dá a entender que o pai não seguia a Jesus ainda, né? Mas aqui temos um registro de mulheres que foram conhecer a Jesus e que não necessariamente tinham um homem, um parceiro, um homem temente a Deus junto com elas. E aí nós temos algo interessante, porque às vezes a gente fica pensando, eu vou realmente levar Deus a sério quando eu tiver um homem de Deus ao meu lado. Irmãs, aqui nós vemos mulheres, uma mãe, que foi talvez uma mãe solo no sentido de estar em compromisso com Jesus, mas ela deu conta do recado.
E eu queria dizer para você que talvez não tenha o seu marido ainda crente, que não conhece a Jesus, continue orando por ele. Continue dando bom testemunho e um dia ele virá. Um dia ele estará na casa do Senhor, servindo ao Senhor junto com você. Mas enquanto isso ainda não acontecer, persevere. Nós vemos os frutos de uma mulher, de uma mãe, de uma avó, que foram perseverantes, mesmo com um homem que era grego, que não conhecia Jesus. Nós temos uma realidade, que os gregos eram gregos, homens que serviam a muitos deuses, que não levavam o Deus verdadeiro a sério. E aqui nós temos mulheres que levaram um compromisso com Jesus e fizeram diferença dentro dos seus lares. E em nome de Jesus, essa também será a sua realidade. Não pare, não desista. Às vezes é difícil, às vezes a gente está cansada, às vezes a gente pensa, meu Deus, será que vai dar certo isso? Irmãs, aquelas que estão ainda com homens que ainda não se converteram, eu quero declarar em nome de Jesus, seu marido vai servir a Jesus junto com você. Não desista. Não desista, continue firme, continue pregando, continue falando do amor de Jesus. Não seja uma mulher rixosa, não seja uma mulher que dá mau testemunho de Jesus dentro da sua casa, mas persevere. Nós temos aqui Lloyd e Eunice, mulheres, né? A Bíblia fala que o homem não era crente, era um grego, e elas eram crentes, judias, convertidas, e que fizeram diferença dentro do seu lar. Então, mulheres, se de repente seu marido ainda não está aqui com você, continue perseverando e orando pela vida dele. E continue fazendo o seu papel de mulher de Deus, de mulher que dá bom testemunho dentro da sua casa também. Amém? Isso é muito importante, irmãs. Isso faz toda a diferença, né? Quero realçar mesmo, uma mulher que honra a Deus também tem o poder de orar, de jejuar, de consagrar os seus filhos e a sua casa a Deus. Não se sinta sozinha nessa jornada. Você tem um Deus que está ao seu lado. E nós temos aqui um exemplo de sucesso, de uma mãe, de uma avó, que fizeram diferença na vida de Timóteo. Amém? Olha que precioso isso, irmãs. Isso é de geração em geração. É uma ação, irmãs. É uma ação, irmãos. Nós não podemos deixar com que o mundo pregue, com que as inverdades, aquilo que são falsas verdades, venham a entrar dentro do nosso lar e reger e governar as nossas famílias. Não aceite isso em nome de Jesus. Amém? Leve Deus a sério. Quero nessa noite que você entenda que o seu papel é fundamental na sua casa, dentro do seu lar. Glória a Deus. E aqui nós vemos então Eunice e Lloyd, mulheres tementes a Deus. E eu quero destacar o versículo 5 lá de 2 Timóteo, capítulo 1, que diz: lembro-me da sua fé sincera. Ah, irmãos, se a fé dessas mulheres não fosse uma fé verdadeira e genuína, elas não teriam alcançado o coração desse jovem garoto. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que só ser crente aqui na igreja é fácil. É muito fácil ser crente aqui na igreja. Aqui a gente passa umas 2, no máximo 3 horas, né, por semana. A minha pergunta para você, é fácil ser crente lá na sua casa? É fácil reunir todo mundo para orar? Hoje em dia é fácil fazer isso? É fácil a gente ter uma fé sincera lá na nossa casa? Se Lloyd e Eunice fossem daquelas mulheres fofoqueiras,
se Lloyd, já está bugando aqui, Lloyd e Eunice, né? Se Lloyd e Eunice fossem daquelas mulheres que não levassem Deus a sério, não tivessem uma fé genuína e sincera, Timóteo não ia acreditar nelas. Eu não iria acreditar, talvez, numa mulher, numa mãe, numa avó, que fosse fofoqueira, que fosse mentirosa, que fosse ladra, que fosse daquelas mulheres que pegam e não pagam, se fossem mulheres que falassem uma coisa e vivessem outras, vocês acham que elas teriam a capacidade de influenciar Timóteo? Se a fé delas não fosse realmente uma fé sincera. Irmãos, isso é sério. Se eu não consigo influenciar aqueles que estão perto de mim, fazê-los crer em Jesus, ou eu achar que eu sou uma farsa, um fantoche, que minha vida é de mentira, eu não estaria mais aqui, irmãos. Eu não estaria mais aqui. E a minha pergunta para você, você tem sido e vivido uma fé sincera e genuína, que os seus filhos podem olhar e dar bom testemunho da sua vida, de quem você é, de um homem de Deus, e pensar, eu quero ser que nem o meu pai. Eu quero ser um homem de Deus igual ao meu pai. Seus filhos podem falar isso de você, homem de Deus, homem de verdade. Seus filhos podem falar e olhar para você, mãe, mulher, e dizer, eu creio nessa fé que a minha mãe tem, porque é uma fé genuína, é sincera, leva Deus a sério, é de verdade, não é fantoche, não é de mentira, não é faz de conta. Irmãos, nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. Nós estamos aqui para falar de um Deus de verdade, de um Deus que é poderoso para mudar as realidades. Nós temos visto famílias sendo tocadas profundamente nesse lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você está aqui, porque você consegue ter uma fé sincera e genuína da parte de Deus e que influencia a sua casa. Amém? É isso ser crente de verdade. É isso, influenciar as futuras gerações. E é isso que o Senhor quer que eu e você fazemos, em nome de Jesus. Aí, 2 Timóteo 3, 14 até o 17, hoje a gente vai ler um pouco de Bíblia, irmãos. Quero que você abra comigo, 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, a palavra do Senhor diz assim, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você tem sido ensinado? Você tem sido ensinado verdadeiramente? Permaneça fiel em nome de Jesus. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras. Irmãos, o nosso trabalho não é em vão. O meu trabalho junto com Eliel e Jessé não é em vão. O seu trabalho como mãe, como pai, não é em vão. Se você tem filhos pequenos, aproveite, ensine as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. É somente essa fé, que é a fé sincera e genuína. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é a verdade, o que é o verdadeiro e para nos fazer perceber que não está em ordem a nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aleluia! É isso que
a palavra do Senhor faz, e o versículo 15 é importante, ele é essencial, porque ele fala que desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Parece fácil, irmãos, ensinar as Sagradas Escrituras, mas começa a ler lá na sua casa. Aí um começa a ter sono, aí o outro começa a ter compromisso, aí tem que levar um para o futebol, aí tem que levar um para a natação, e aí começa a ter um monte de gente, tem um monte de compromisso. De noite, quando a gente quer orar e ler a Bíblia, está todo mundo cansado e com sono, não é? Mas a gente precisa perseverar, irmãos. É um exercício esse de ser homem e mulher de Deus dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, que essa possa ser uma realidade desde a infância dos nossos filhos. De repente, seus filhos já estão grandes e você fala: pastora, você não sabe qual é a realidade dentro da minha casa. O quebra-pau que é lá todos os dias. Irmãos, essa realidade precisa mudar. Essa realidade precisa mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse que Timóteo, ele desde criança conhecia as Escrituras. E essa é a parte mais importante, a missão mais importante que eu tenho com Eliel e com Gessé na minha casa, é de preparar essa geração para conhecer a Jesus e andar com Jesus e orar pela vida deles e abençoar eles. De noite, às vezes, estão dormindo lá em casa, eu entro no quarto deles, parece que eu viro pentecostal, irmãos. Eu fico animada, porque daí eu começo a orar e oro em línguas e abençoo e vou bradando. Esses dias o Eliel acordou, ele falou: mãe, você está bem? Eu falei: estou só orando, fica aí, pode dormir. Estou abençoando a sua vida. Estou pedindo para que os anjos do Senhor te livrem de todo mal. E aí ele: tá bom. De vez em quando, irmãos, eles ficam rindo de mim lá em casa. Porque, às vezes, eu quase dou umas deliradas, porque eu começo a orar, aí eu oro pela internet, aí eu oro pela bicicleta, e aí eles começam a rir de mim, porque às vezes eu estou cansada, sabe, irmãos? E eu começo a fazer umas orações meio fora da casinha, mas é vida de mãe, cansada, às vezes a gente está cansada, sabia? E aí a gente dá umas oradelas, assim, umas coisas, viagem mesmo, né? Mas a gente precisa entender que a gente está ali orando pela vida deles. Às vezes a gente dorme lá junto com eles. E assim vai, irmãos. É no dia a dia que a gente vai passando de geração em geração. Cansado ou não cansado. Esse é o nosso compromisso. Assim como foi Eunice e Lloyd. Elas fizeram diferença na vida de Timóteo. Assim é também. O nosso trabalho precisa ser um trabalho de formar, educar, influenciar a próxima geração. Em nome de Jesus. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo para essa próxima geração, irmãos? O que eu e você estamos fazendo de diferença para a próxima geração? Nós estamos influenciando, nós estamos educando, nós estamos mostrando o caminho, nós estamos inculcando. Essa é a nossa missão como pais, como tios, como avós, como aqueles que estão perto de crianças, adolescentes. Sempre orar pela vida deles e influenciá-los, em nome de Jesus. Né? E essa semana eu estava vendo um estudo, irmãos, homens, não fiquem chateados comigo, mas eu quero compartilhar isso com vocês, porque quem esteve aqui na ministração dos casais, com o pastor Luiz e a Marli? Aí, os irmãos, então, algumas coisas não são novidades do que eu vou falar aqui agora, mas eu li um estudo essa semana de que os homens estão amadurecendo mais tarde, a partir dos 45 anos. Misericórdia, irmãos! Jesus! Um estudo, não sou eu que estou falando isso. É um estudo que fala que os homens estão amadurecendo mais tarde. E aí eles ficam mais tempo na casa dos pais.
lá junto com do ninho, do pai e da mãe, não estão querendo amadurecer, porque a casa do pai e da mãe é tão boa. Pai e mãe pagam a água, pai e mãe pagam a luz, pai e mãe pagam a internet, pai e mãe dão os melhores celulares. Você acha que a gente vai querer sair da casa do pai e da mãe? Não, a gente não vai querer amadurecer. A gente vai querer ficar para sempre na casa do pai e da mãe, né? E aí esse estudo falava que os homens estão demorando mais. E isso, eu fiquei pensando, meu Deus, que preocupante. Que preocupante, Miguel. Os homens têm que amadurecer antes, queridão. Querer. Porque eu imagino que Timóteo, a Eunice e a Lloyd ficavam falando para ele, Timóteo, o Paulo está fazendo viagens missionárias, ele está falando de Jesus, ele está fazendo uma viagem lá para Listra, lá para Derbe, lá para Icônio, vai junto, vai sair de casa, vai fazer uma viagem missionária, vai crescer, vai amadurecer. Às vezes a gente tem que colocar para fora do ninho. De verdade, irmãos. Tem que fazer sonhar. Os jovens, esses dias eu ouvi uma informação de que os jovens não querem mais tirar carteira de motorista. Quando eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu estava na autoescola. Era meu sonho tirar carteira de motorista. E hoje em dia os jovens não querem mais tirar carteira de motorista. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe pagam Uber. Não precisa mais saber dirigir. É só sentar e o pai paga no cartão de crédito. Irmãos, vocês precisam, meninos, jovens, querer ter carteira de motorista. Independência, vai lá no supermercado para a mãe, abençoa o pai, leva lá e começa... Porque a gente vira, né, mãe Uber, pai Uber, e corre para cima e para baixo o dia inteiro, se deixar, não é, irmãos? A gente abençoa a vida dos nossos filhos, mas a gente precisa ensiná-los a crescer, a amadurecer, terem responsabilidades. A gente foi assim, não foi assim com a gente, irmãos? Tantas coisas meu pai e minha mãe fizeram e falaram, você vai aprender. Não vai depender para sempre de mim, não. Cresci, amadureci. Esses dias eu estava conversando com o Wesley e eu falei, Wesley, Eliel tem 12 anos, parece que daqui a pouco ele já vai querer sair de casa. Aí o Wesley é um pouco mais corujão, irmãos. Acho que eu sou um pouco mais assim, vai filho, vai, o mundo é teu. Acho que se ele falar daqui a 5 anos que ele vai viajar, que ele vai querer ir para, sei lá, para as nações, eu sou do tipo que mãe que diz, eu te abençoo, meu filho, vai. Ser um homem de Deus, por onde você passar. A gente tem que deixar ele sonhar também. Não adianta ficar debaixo das nossas asas, irmãos. Eu imagino que Lloyd e Eunice falavam para Timóteo, tem um homem de Deus, que é Paulo, você vai encostar nele, e você vai aprender com ele, a ser um homem de respeito. Você vai falar de Jesus, você vai ver como faz para evangelizar, como são feitas as viagens missionárias, como é passar fome, como é passar necessidade. Irmãos, quem aqui quer hoje em dia passar necessidade, passar fome, mandar seu filho para uma viagem missionária e dizer, vai lá pregar Jesus para os índios? A gente quer ficar aqui no conforto da igreja, no ar-condicionado, né? Não quer mais pagar o preço das missões. Irmãos, precisamos fazer os nossos filhos também entender que missão não é só algo bonito, que não tem um preço que se paga. Isso eles aprendem com a gente, irmãos. Com pai e mãe. O que nós estamos ensinando para as futuras gerações? O que nós temos criado um legado de fé? Somos responsáveis por transmitir a fé para as gerações que estão vindo. Não podemos deixar esse papel se perder. Amém? Não podemos deixar de ser referencial, de ser modelo.
Assim como foi Lloyd, Eunice, Paulo na vida de Timóteo. Ele tinha o filho na fé, um filho. Ele dizia, meu filho amado. Tinha uma consideração de filho. Os nossos discípulos na fé também são assim, irmãos. Às vezes a gente precisa ensinar as coisas básicas, fundamentos. Deus espera de cada um de nós, que cada um de nós venhamos a fazer discípulos dentro das nossas casas e fora dela também. Amém? E fora dela também. Viver verdadeiramente a fé em Jesus. Timóteo foi um discípulo de Paulo, companheiro de viagem, de perseguições. Se você lê Atos, Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, você vai ver grandes feitos, grandes viagens. Tudo que Jesus fez através desses homens de Deus, que Ele também faça hoje de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu fiquei pensando, irmãos, algumas áreas de risco que nós temos dentro das nossas famílias. Eu queria compartilhar com vocês algumas áreas de risco. E que são importantes e merecem a nossa atenção. Uma delas é a nossa comunicação dentro do nosso lar. Comunicação dentro da nossa família. O diabo, ele quer que dentro dos nossos lares, por vezes hajam gritos, por vezes hajam mal-entendidos, palavras que machuquem. Ele semeia orgulho, irmãos, para que ninguém peça perdão, rancor, pequenos problemas, e que se tornem grandes ameaças dentro da nossa família. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção na comunicação, naquilo que você fala, como você fala dentro do seu lar. Nós não estamos aqui falando que somos perfeitos. Longe de nós sermos perfeitos ou falarmos para vocês que vivemos de maneira que não hajam problemas. Não, minha casa tem problemas, precisamos pedir perdão. Esses tempos atrás, eu e a Anice, a gente teve uma divergência e aconteceu isso na frente das crianças. E aí de noite eu falei para o Wesley, nossa, eu preciso pedir perdão para sua mãe. E aí o Espírito Santo na hora falou ao meu coração, você vai pedir perdão na frente dos meninos. Porque pedir perdão enquanto as crianças estão na escola é fácil. Pedir perdão na frente de ninguém é fácil. Você já pisou na bola e teve que pedir perdão para alguém? Você já pisou na bola na frente de outras pessoas? Lá na sua casa especialmente, né? E aí naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração, você vai pedir perdão para ela na frente dos meninos. Porque é fácil a gente pedir perdão, né, camuflado, rapidinho, sem ninguém perceber. Irmãos, tem um negócio que Deus me quebra, é quando eu preciso pedir perdão, quando eu piso na bola e depois eu tenho que ir lá me arrepender. E falar, eu errei. Porque eu sou muito orgulhosa. Eu tenho sido quebrada por Deus em tantas áreas da minha vida, mas especialmente porque eu tenho um orgulho da minha natureza que diz assim, não, você sempre quer ter razão. Você sempre quer estar por cima, você sempre quer estar de boa. E de vez em quando eu preciso quebrar o meu coração, o meu orgulho e dizer assim, meu Deus, eu preciso tanto pedir perdão para o meu marido, para os meus filhos. Não deixe de pedir perdão, irmãos. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você seja um canal de bênção dentro da sua casa. É ali que você precisa ser uma grande bênção, amém? Dentro da sua casa, quebrando o seu orgulho. E é difícil, não é fácil. Então, o que nós precisamos fazer? Ore antes de falar, pratique empatia, cultive palavras de amor dentro do seu lar. Amém? O seu lar precisa ser o lugar onde você mais quer estar, irmão. Não é o lugar onde você tem o desejo de sair e não mais voltar.
Muito pelo contrário. O lugar aonde você tem paz, aonde você desfruta, aonde você faz as coisas para abençoar o seu marido, seus filhos, em nome de Jesus. É o pedacinho do céu. É o pedacinho do céu. Eu amo visitar as pessoas, eu amo visitar os meus amados irmãos, tomar café. Irmãos, se eu pudesse tomar café com todo mundo aqui na igreja. Mas eu gosto de estar mesmo na minha casa, sabia? Eu gosto mesmo de estar lá, eu gosto de fazer bolo para os meus meninos. Eu gosto de casa com cheirinho de bolo. De tarde, às vezes, graças a Deus, eu trabalho home office, então volta e meia eu vou lá, bato um bolo rapidinho, uma nega maluca, um bolo de cenoura, coloco lá no forno, e eu sei assim, eu fico medindo, né? Para a hora que os meninos chegarem e eles abrem a casa, assim, a porta, e o Gessé já fala, tem bolo! Ai, irmãos, parece que eu saio de mim, assim. Eu sinto um orgulho tão grande de mim, porque eu penso, uau, eu sou uma boa mãe. E eu quero dizer para você, você também é uma boa mãe. Você também sabe fazer comida gostosa. Você também sabe cuidar do seu lar. Você também sabe abençoar os seus filhos. Amém? Isso marca a vida deles, irmãos. Então, se comunique, fale o que você sente. Às vezes a gente se sentiu chateado, principalmente com as pessoas da nossa casa. A gente tem uma facilidade tão grande de falar, né, tudo que a gente pensa. Mas modere as suas palavras. Seja gentil lá na sua casa também. Amém? E essa semana eu estava com dengue e eu fiquei bem ruim, né? Eu falei para vocês, e eu fiquei pensando, eu não quero ser um peso para minha família. Não quero ficar reclamando o tempo todo. E aí, um dia eu falei para o Gessé, no começo da semana, eu falei, a mãe vai reagir, filho. Aí volta e meia ele entrava lá no meu quarto, ele passava a mão na minha cabeça e falava, mãe, você vai reagir, né? Você vai ficar bem, mãe. Vai reagir. Então, aqui, eles vão reproduzindo quem a gente é, irmãos. O jeito que a gente pensa, eu não quero ser um peso, não quero ficar reclamando o tempo todo. É tão ruim estar doente, é ruim sim, é ruim ter dor, irmãos. É bem difícil. Mas se a gente tem dor e fica reclamando o tempo todo, a gente vira um peso para quem está perto da gente. É muito difícil. Então, se você está passando por alguns processos, às vezes se cale, ore, peça para Deus te dar estratégias de não ser só alguém que reclama, ser um peso para a sua família. Não, seja uma bênção. É muito melhor ser bênção, irmãos. Amém? Então, cuide com a comunicação, uma área de risco lá na sua casa. Também queria falar para vocês, cuidar da unidade. O inimigo trabalha para dividir as famílias. Isso é o desejo que ele mais tem, irmãos. Colocando um contra o outro, seja marido contra esposa, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Meu Deus, que tristeza. Ele usa comparações, ressentimentos, falta de tempo juntos para afastar os corações. Às vezes a gente tem tempo para os outros, mas para a nossa família não tem. Não tem tempo para brincar com o seu filho. Não tem tempo para fazer algo que ele gosta de comer. A gente está correndo. Aí os nossos filhos nos veem o tempo todo no celular. E aí eles falam, mãe, o que você tanto vê aí no celular? Você está orando lá no celular, irmão? Você está lendo a Bíblia lá no celular? Quisera. Não, a gente está fuxicando a vida dos outros. Falei a verdade? Menti? Não, a gente está olhando o que o outro está fazendo. Não é mesmo? Aí a gente fala, não tenho tempo para minha família. Não tenho o coração do meu marido. Perdi o coração do meu marido. Perdeu aonde, irmão? Perdeu aonde, irmã? Na internet? Olhando a vida dos outros. Não estou falando que é proibido, mas eu estou falando cuidado. 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 Né? E aí,
O que fazer? Priorize momentos de qualidade, demonstre amor, lute sempre pela sua família. Amém? Lute pela sua família. Ela precisa ser a sua prioridade. Vida espiritual é uma área de risco, que nós precisamos tomar cuidado. O diabo quer que a sua família fique tão ocupada, que não sobre mais tempo para Deus. Estamos ocupados, estamos correndo, não temos tempo mais para orar, para ler a Bíblia juntos. Ele distrai a mim e a você com preocupações, entretenimento excessivo, cansaço, afastamento de oração e de uma vida de comunhão. Cuidado. O que fazer? Ore junto, tenha a experiência de orar na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, leia a Bíblia, mantenha Deus no centro do seu lar. E aí de repente você pensa, eu desanimei, pastora. Eu comecei bem e de repente perdi o ânimo, perdi o fio da meada. Eu quero dizer para você, volta. Volta, sempre há tempo para você voltar e colocar a sua casa em ordem. Proteja a sua família. Ela é sua prioridade. Amém? Eu oro pelas famílias dessa casa, dessa igreja. Eu oro pela minha família. Eu desejo que você seja bem-sucedido, abençoado, que você seja muito feliz, mas nunca abandone Jesus. Nunca se desvie da palavra do Senhor. Essa é a minha oração por essa casa, por essa igreja, pela sua vida. Para que você e a sua casa possam servir a Jesus em todo o tempo. E o meu anseio é ver uma geração de meus filhos, os filhos dessa casa, rendidos a Jesus. Amém? Esse também é o seu desejo? O seu anseio é ver os seus filhos, os filhos dessa casa, os filhos dos nossos filhos, abençoados. Nós precisamos aprender com Lloyd e Eunice a sermos mulheres bem posicionadas, mulheres que tiveram uma fé sincera e que fizeram diferença na vida de Timóteo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. Eu gostaria que você declarasse comigo as palavras de Josué 24:15. Você conhece esse versículo que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare essa verdade comigo nessa noite. Você tem uma boca ungida, abençoada, para declarar esse versículo na sua família, na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos mais uma vez, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria, com ânimo, com disposição. Feche os seus olhos agora. Nós aprendemos que Eunice e Lloyd eram mulheres convertidas, mas o marido delas não conhecia e não servia ao Senhor. Talvez seu marido ainda não conhece Jesus. E eu quero que você junto comigo, vamos orar e abençoar as nossas famílias, as nossas casas, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Levante um clamor. Se você está agora perto do seu marido, dê a mão a ele, aos seus filhos. Agora ore pela sua família. Ore, ore, ore. Você está na casa de Deus. Você veio aqui também adorar. Você veio ouvir a palavra. Mas você também veio buscar. Você veio orar. Faça isso agora.
Faça isso agora. Abra a sua boca e abençoe a sua família. Abençoe os seus filhos. Ore, ore mais. Senhor, eu abençoo as famílias aqui nessa noite. A tua palavra diz que o coração dos filhos vai se converter ao coração dos pais. Eu oro por conversões. Eu oro para que a tua presença se derrame nas nossas gerações. Meu marido, um homem de Deus, abençoado. Mulher, abençoe a sua casa. Mulher, abençoe o seu marido. Você santifica o seu lar. Você é mulher de Deus. Homem, abençoe a sua mulher. Na frente, atrás, você é abençoado. O Senhor é contigo. Senhor, abençoe as famílias da nossa igreja, as crianças, os nossos filhos, que eles te conheçam, que eles te sirvam, que eles sejam homens e mulheres de Deus. Eles não vão se desviar dos teus caminhos. Nós oramos e abençoamos a nossa descendência. Nós oramos por uma fé genuína neste lugar, uma fé sincera. Homens e mulheres que fazem diferença. Que o Senhor te abençoe. Que as bênçãos do Senhor se derramem lá na sua casa. E teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo. É contigo, você não está sozinho. De dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, em todo tempo. O Senhor é contigo em todo tempo. É por ti, é contigo. Aleluia. Senhor te abençoe. Aleluias. Aleluias, aleluias, Senhor, abençoe. Abençoe, Senhor, todas as famílias, todos os homens, homens bem posicionados, homens maduros, homens vivendo sobrenatural, homens sendo referência e modelo, em nome de Jesus. Mulheres, mulheres abençoadas, filhos abençoados, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e te dê a paz.
que Ele encha a sua casa de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Aleluias. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os Aleluias. filhos de teus filhos. É de geração em geração. É de geração em geração. Os nossos filhos são os nossos principais discípulos. Os nossos filhos são os nossos principais discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Aleluias, aleluias. Nós não estamos sozinhos. Famílias benditas, famílias abençoadas. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Deus faz com que o solitário viva em família. Que o Senhor te abençoe, você, a sua casa, a sua família, a sua descendência, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amém?